Hoje nós vamos fazer um tapete de flor e eu vou ensinar vocês a fazerem a pétala. Para fazer a pétala, eu preciso de uma folha de sulfite. Aqui eu estou utilizando uma folha de caderno, mas tem em cima de sulfite para dar a medida certinha. Daí eu dobro ela ao meio, como vocês estão vendo aí. E por esse lado aqui, ó, da dobradura, esse lado ficou dobrado, é que eu vou iniciar a pétala daqui de cima e fazer um risco, uma curva, né? Meio curvado, assim, ó. Vou pegando aqui de cima e aí venho descendo, assim, fazendo uma curva e depois sigo na lateral retinho do papel, tá ok? Ficando desta forma aqui, ó. Aí eu vou recortar, tá? Vou recortar todo esse risco que eu fiz para poder tá formando a pétala do nosso tapete, tá ok? Daí, depois que eu termino de recortar, ela vai ficar desse jeito. Eu abro a folha e ela vai ficar desse jeito. Esse é o molde da nossa pétala. Lembrando que tem que ser uma folha de sulfite, tá? Eu fiz no caderno só para vocês poderem ver como é que risca. Depois eu passei para um molde de EVA. Ó, percebe como fica maior no molde do EVA? Porque eu fiz com uma folha de sulfite, tá? Então, aí eu passei para o molde do EVA, porque vocês sabem que eu gosto, quem me acompanha sabe que eu gosto de fazer os moldes, eu gosto de trabalhar muito com molde, e eu gosto de colocar meus moldes no EVA, porque dura um pouco mais, né? Daí, eu vou posicionar esse molde numa base, aqui no caso eu tô usando o TNT da gramatura 80, mas pode ser uma outra base qualquer que vocês queiram usar, pode ser um brim, um linho, um linhão, né? Um linho não, um linhão, pode ser um gorgurinho. Vocês escolhem aí o que vocês vão querer estar utilizando de base, tá ok? E aí eu vou riscar e fazer vários moldes. Ao todo são 16 moldes que eu tenho que fazer, porque nós vamos fazer 16 pétalas. Depois de cortada, ela vai ficar assim, ó. Viu? Já com o formato da pétala, deu para entender, né? Como que nós vamos fazer, como que nós vamos estar fazendo o molde das pétalas para a gente poder estar montando nosso trabalho. Aí, eu peguei um TNT também da gramatura 80 e fiz e cortei ele em círculo de 60 centímetros. Então, a nossa base vai ficar assim, com 60 centímetros de diâmetro em toda a volta dela, ela tem 60 centímetros. Da ponta para o meio, eu vou medir 8 centímetros. Dessa borda entrando para dentro, 8 centímetros, sentido ao centro. Faço um círculo em toda a volta do tapete com 8 centímetros e desta borda para o centro, eu vou medir mais 12 centímetros, tá? Vai ficar um espaço de 12 centímetros. E eu vou fazer outro círculo em volta desta base, tá ok? Então, a base vai ficar ao todo 60 centímetros de diâmetro, da ponta para o centro, 8 centímetros, deste risco para o centro, mais 12 centímetros, tá ok? Então, é em cima disso que nós vamos estar trabalhando as nossas pétalas, certo? Então, como que eu vou fazer? Deixa eu pegar uma pétala aqui para vocês poderem estarem vendo. Nós vamos posicionar a pétala no primeiro risco, tá? Nós vamos trabalhar com o primeiro risco. Então, nós vamos posicionar a pétala desta forma assim, de uma forma que fique aqui, ó, uma ponta para cá e uma para cá. Essa pontinha vai ter que passar um dedinho só para dentro desse risco, tá? Quando a gente for para a máquina, eu vou fazer direitinho, vocês vão entender certinho como é que a gente vai posicionar essas pétalas, o modo que ela vai passar o dedinho para dentro, tá? Para ficar bem posicionado, põe uma sobre a outra, e aí eu vou fazer assim todo esse círculo aqui. Vou posicionando as pétalas, vou fazendo todo esse círculo e passar uma costura. Até aqui, ok, né? Certo. Para a gente poder fazer a segunda camada de pétala, é nesse círculo aqui.
Então, da mesma forma, eu vou posicioná-lo para que esse bico fique entre duas pétalas, o bico de uma pétala fique entre duas pétalas, e aí eu vou posicioná-la na direção desse segundo círculo que eu fiz, e aí eu vou pregando uma do lado da outra, sobrepondo também, uma por cima da outra, para poder deixar bem ajeitadinho, bem casadinho, e aí passar uma costura em volta delas. Na máquina vocês vão entender tudo direitinho. Acho que agora assim tá dando para entender mais ou menos, mas quando a gente for para a máquina, vocês vão entender perfeitamente o que eu tô falando, tá? Eu vou fazer bem devagarzinho, passo a passo, bem devagarzinho. Acho que vocês vão poder entender. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar do resultado final, tá ok? E vão querer fazer também. Esse centro aqui, nós vamos trabalhar com um aplique. Nós vamos colocar uma flor no centro do nosso tapete, né? Esse molde, vocês sabem como é que eu fiz, porque eu já fiz ele num dos outros vídeos, eu já trabalhei com esse molde. Eu peguei a tampa de um pote, coloquei no centro, fiz um círculo. E através dessa mesma tampa que eu fiz esse círculo no meio, eu fui posicionando ela nas laterais, peguei a tampinha, coloquei na lateral, casei com aquele círculo, fiz uma meia lua, posicionei do outro lado, outra meia lua, posicionei do outro lado, outra meia lua, e assim eu fui fazendo, né, esse nosso molde de flor. Então, nós vamos passar esse molde para um outro tecido, para estar fazendo um aplique, para estar colocando no centro dessa flor. Eu acredito que vai ficar bonito, né? Quer dizer, eu espero que fique. Pelo menos os outros tapetes que nós trabalhamos com molde ficou bem bonito, né? E aí a gente pega essa florzinha aqui, passa o molde pro EVA para tentar eternizar, porque vocês gostam, sabem que eu gosto de trabalhar com molde, né? E as pétalas também. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer o acabamento das pétalas, tá? Nós vamos lá na máquina para a gente poder fazer o acabamento das pétalas. E aí, só então, a gente começa a trabalhar na base do tapete. O tecido que eu escolhi para estar encapando as minhas pétalas é esse aqui. Eu vou estar utilizando essa estampa, tá? Para estar encapando as pétalas. E para a gente trabalhar o miolo da flor, eu escolhi esse aqui, ó. Bom, meus amores, para adiantar, eu já passei o viés da minha base, passei toda a volta. Agora nós vamos começar a trabalhar a parte de dentro. Esse primeiro risco que nós fizemos aqui, de 8 centímetros, eu vou pegar a minha pétala, vou pegar esta pontinha e colocar em cima do risco, essa outra pontinha em cima desse outro risquinho. E aí, vou passar uma costura de um pé de máquina aqui, para poder segurar ela. Ela vai passar um dedinho do risco. A marcação que eu fiz é essa aqui, tá? De 8 centímetros da base aqui, com essa marcação. Então, dessa marcação, vai passar um dedo. E aí, eu vou posicionar a minha primeira pétala aqui, ó, com um dedo. A mesma coisa, vou fixar aqui, para poder entender bem. Se você tá iniciando, você tem dificuldade põe o alfinete, né, para fazer a marcação. Aqui é a mesma coisa, um dedo, passou. Aí eu coloco o alfinete. Só toma cuidado para lembrar de retirar o alfinete na hora que for passar a costura, para a máquina não passar por cima e quebrar a sua agulha. Eu já quebrei muita agulha assim, muita, porque eu esquecia do alfinete. Daí o próximo a mesma coisa. Você vai casar bico com bico. Tentar trazer aqui o mais próximo que você puder para não aparecer o fundo. Olha o fundo. Trazer o mais próximo que puder para não aparecer o fundo. E aí, posiciona lá também dessa forma aqui, tá? Vai posicionar lá do outro lado também. Daí, você pode colocar um alfinete aqui para marcar. Acho que não deu... Ah, deu. E o outro alfinete aqui para marcar também.
E aí a gente vai sobrepor uma peça sobre a outra dessa forma, tá? Uma pétala sobre a outra dessa forma. Aí nós vamos colocando. Se você achar mais fácil para você vir pregando com o alfinete, alfinetando toda as pétalas, então aí você faz, que eu acho que é mais fácil também fazer dessa forma, né? Vir alfinetando assim. Agora, se você acha que você já tem uma noção para ir direto, então vai direto. Então, eu vou pregar a primeira parte das pétalas e aí eu volto a mostrar para vocês como é que fica a primeira parte pregada e como é que a gente vai fazer para pregar a segunda parte, tá bom? Já preguei a primeira camada, como eu falei, das pétalas, né? E aí eu posicionei a segunda. Ó, então, eu posicionei aqui, usando essa segunda risca como base, ó, pra gente se medir, pra tá posicionando. Aí, agora falta colocar mais, aqui vai mais umas 4. E aí, eu vou passar uma costura aqui. Eu coloquei isso aqui no alfinete, só pra vocês entenderem, porque lá na máquina tá um pouco difícil de explicar, por questão do espaço. Então, aqui só pra vocês poderem entender mesmo. Então, aqui tá pregado, ó, no alfinete. Então, eu posicionei, coloquei o alfinete. Aí, aqui vão mais 4. E aí, eu vou vir aqui, ó, com a máquina aqui, né? E passar uma costura aqui, todinha aqui, ó, em volta, né? E aí, depois, pra não acontecer isso, ó, porque aqui tá costurado. Então, se a cliente fizer isso, ó, aí ela vai ver isso, fica feio. Então, pra não acontecer isso, depois que eu tiver passado uma costura aqui pra pregar as pétalas, eu vou ver mais ou menos onde é que essa aqui termina. Aí, eu vou medir um dedo assim pra baixo, um dedo e meio pra baixo, e vou vir com outra costura aqui, ó, né? Aí, vou fazer uma outra costura aqui, ó, pra não acontecer esse efeito aqui. Pra que quando a cliente vire o tapete do lado do avesso ou levante a pétala, aconteça isso, ó. Ela vai ver só, por exemplo, daqui pra baixo, que aqui vai vir a costura. Então, se ela levantar a pétala, ela só vai ver essa parte da pétala de baixo. Ela não vai ver esse buraco aqui, né? Porque se a gente passar a costura apenas aqui, então, se levantar a pétala, vai ficar isso aqui aparecendo. Então, depois que eu pregar as pétalas, aí eu venho aqui e meço daqui um dedo a 2 pra baixo. E aí, venho com a costura desses 2 dedos que eu medi aqui pra baixo e fazer uma costura em toda a volta pra tá fixando a pétala de cima na pétala de baixo. Depois que eu fizer isso, eu volto pra mostrar o resultado pra vocês, ok? Então, meninas, 2 coisas que eu esqueci de comentar com vocês. A primeira é que eu escolhi esse viés aqui pra tá fazendo a borda das pétalas. Então, elas vão ficar assim, o acabamento. Essa parte de baixo não precisa passar viés. É pra passar viés só nas laterais. Essa parte de baixo não precisa. E a segunda coisa que eu esqueci de comentar com vocês é que depois que eu preguei essa primeira camada de pétalas aqui, essa primeira volta que eu dei aqui nas pétalas, eu passei uma costura aqui, ó, bem próximo da barrinha que eu fiz, deixando um dedinho só de barrinha à mostra. Eu passei uma costura aqui em toda a volta do tapete, ó, deixando sempre um pezinho aqui, ó, um dedinho, viu, ó, deixando sempre um dedinho sobrando, porque para não dar esse efeito aqui que eu tinha comentado com vocês, de quando virar a pétala ver esse fundo. Então é a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Depois que eu passar a costura aqui, eu vou passar aquela costura aqui embaixo, uns 2 dedos aqui para baixo, nessa direção aqui, passar a costura no tapete todinho, para quando virar, dar esse efeito aqui. Tá? Então, eu vou lá fazer a pregar essas daqui, e aí depois eu volto pra mostrar como é que eu vou fechar o meio e finalizar a peça pra vocês. Pronto, meninas, finalizei mais um tapete, graças a Deus. Olha como ficou lindo o nosso tapete de flor, as nossas pétalas, o aplique no centro. Olha como ele tá todo lindo. Ó, aquele detalhe que eu falei pra vocês, que
quando levanta a pétala, vê só o tapete por baixo, as pétalas de baixo. Levantando essa, vê o viés. Ficou a coisa mais linda, né? Meninas, uma coisa que eu adorei nesse tapete é que ele dobrou de tamanho. Olha pra vocês verem. A nossa base era de 60 centímetros, lembra? 60 centímetros de diâmetro. Eu fui medir agora o tapete pegando de uma pontinha da pétala até a outra, deu 98 centímetros. Praticamente dobrou de tamanho, quase 1 metro de diâmetro o tapete ficou, com quase 1 metro. Amei fazer esse tapete. Bom, gente, o vídeo de hoje é esse aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito carinho. Lembrando que a ideia desse tapete não é minha, tá? Esse tapete uma cliente minha viu na internet, no canal da Gé, e me mostrou o vídeo e pediu para que eu fizesse um tapete desse para ela, porém com um aplique. O original não tem aplique, tá? Ela fez com um preenchimento aqui no meio, que a gente vai até fazer um outro vídeo pra gente estar fazendo um tapete original do jeito que ela criou o tapete, tá? Mas o nosso também ficou muito lindo, né? Minha cliente queria assim, queria o tapete igual ao que ela fez, porém com um aplique no meio, tá? E aí eu fiz e eu achei que ficou lindo. Espero que a minha cliente goste. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a vocês que ficaram até aqui. Se você não é inscrita no meu canal, se inscreve. Deixa aquele like, é muito importante para mim. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Fiquem todas com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Ah, eu já ia me esquecendo de dizer. Eu dei uma pesquisada em alguns preços, não encontrei do modelo do nosso tapete, mas eu consegui trazer algumas opções de valores para vocês que queiram fazer e vender. Tchau!